Bom, pessoal, olá, estamos aqui começando mais uma aula, agora nossa aula de Geografia para o quarto ano. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre representação espacial. Eu sou o professor Leonardo, tio Léo, professor de vocês de História e Geografia. Vamos começar aí mais uma aula, tá bom? Representação espacial. O que é isso? Tio, eu nunca ouvi falar. Que nome difícil é esse? Representação espacial. Vamos partir da seguinte colocação. Aprender o que é representação espacial é entender como as pessoas desenvolvem várias formas de mostrar um local ou uma superfície já conhecida por pessoas, construindo uma noção sobre o lugar ali representado. Mas tem uma observação especial. É quando eu não estou nesse lugar, quando eu não conheço esse lugar, ou quando eu conheço, mas eu não estou ali naquele momento. Representação espacial é toda a forma de mostrar, de expor qualquer lugar dentro do planeta que tenha aí como ter sido mapeado, ou como ter sido aí observado, analisado. A representação espacial é isso, é forma de mostrar esse local, de expor esse local, de detalhar esse local. Seja ele um local muito grande que você possa e que você precise ver ele como um todo, como um pedaço maior, como algo maior. Seja ele um espaço pequeno que precisa ser detalhado ou mostrado. Desde o início da humanidade, as pessoas sempre buscam formas de representar os espaços em que vivem. Desenhos, mapas, plantas e atualmente fotos, vídeos, sites trazem representações do espaço terrestre. Atualmente existe não só atualmente, de muito tempo já, existe uma área do conhecimento que cuida, produz e estuda mapas de diversos tipos e representações de espaço. A cartografia. A cartografia é uma área do estudo da geografia. Vamos observar agora algumas formas de mostrar ou representar o espaço. Existem várias formas, gente, que eu falei. Desde que as pessoas se entendem por gente, elas vão querer mostrar, demonstrar, expor o local onde elas estão, explicar. Por exemplo, quando eu estou dizendo aqui, quando eu vou falar para vocês sobre como é a minha rua, eu estou fazendo uma representação do meu espaço. Eu estou dizendo para vocês como é o espaço. Aí vocês vão criar na mente de vocês, vocês vão imaginar como é que é aquele espaço. Vamos fazer esse exercício agora. Eu vou falar aqui como é a minha igreja. Minha igreja, ela é grande. É uma igreja média para grande, a igreja que eu frequento. Tem muitas cadeiras, tem um altar grande, que é 2 andares. 2 andares não, 2... É 1 metro esse andar em relação assim, é alto 1 metro em relação ao que é ao chão da igreja mesmo. Tem 2 escadas assim, uma numa ponta, outra na outra. Aí tem uma porta aqui. Tem outra porta aqui, tem a porta da frente, aí tem a janela e pronto. Isso é uma definição do espaço. Vocês agora estão imaginando aí como é que a minha igreja é, como é que a igreja que eu frequento é. Existem várias formas, essa que eu falei foi uma forma dita, mas existem outras formas que ajudam mais a gente conseguir mesmo imaginar. Vamos lá. As plantas baixas. As plantas baixas são representações gráficas feitas à mão ou em programas de computador. Usa-se a planta baixa para se representar pequenos espaços como casas e prédios, pois geralmente é um trabalho mais detalhado, exige um trabalho mais detalhado. Geralmente, profissionais como arquitetos, engenheiros, construtores vão trabalhar com a planta baixa, pois a planta baixa é muitas vezes o primeiro projeto de um lugar que vai ser construído. Como assim, gente? A planta baixa, ela é como se fosse o desenho da casa, um desenho visto de cima, uma casa, a planta baixa vista assim de cima. Como se eu tivesse, aqui fosse a planta, eu visse assim de cima. Aqui fosse a casa, eu visse aqui de cima. Antes de se construir a casa, se faz esse projeto. Para que se possa aí ter noção de como você quer os cômodos. Se você quer um cômodo quadrado, ou retangular, ou redondo, não sei. Mas aí se faz essa colocação. Se faz essa produção desse projeto de planta baixa. Aí na planta baixa, a gente vai ver agora. Já, mas vocês vão ver que tem as medidas das paredes, como é que abre as portas, a abertura das portas, se você já pensar onde você quer colocar os móveis, a colocação dos móveis, enfim.
A primeira versão de uma casa ou um prédio é feita em planta baixa, que eu disse, ó, para que se possa ter um modelo para se fazer a construção sem erros e com medidas definidas. Esse é um exemplo de planta baixa, gente, ó. Vocês vão ver que aqui tem uma casa, ó. Aqui é uma casa, planta baixa. E aí nessa casa, ó, vai ter aqui a sala, ó. Aqui é a porta, ó. Isso aqui é uma porta da sala, ó. A porta de entrada. Digamos que aqui seja a área. A área, ó. Aí você entra. Sala. E aqui é uma janela, ó. Janela. Aí vão ter os sofás. Esse aqui é a parede, o tamanho da parede, ó. 3,85 por 2,85. Aí aqui, ó, corredor. Cozinha, ó, 2 banheiros. E 2 quartos aqui, ó, tamanho e tudo, como as portas abrem. Esse tamanho aqui é o tamanho real, gente, que vai ser. Por exemplo, eles vão querer uma casa que tenha uma parede que divide o quarto de 2,7 metros. Aí aqui, ó, um quarto que tenha 3 metros de largura e outro 3,2. 3,20. A cozinha, quer que seja assim, ó, com a largura, com tamanho de 2 metros e 40 centímetros e 2,8 metros aqui na outra parede, né, no outro espaço. Isso é uma planta baixa. Talvez essa casa já possa existir, não sei. Mas é pensado uma casa assim. O primeiro projeto é feito por um arquiteto, por um construtor, por um engenheiro, porque eles vão pensar aí como vai se configurar essa casa. Próximo, maquetes. Maquete é a miniatura de um lugar. Em uma maquete vão estar representados todos os objetos e elementos que existem no espaço real, mas de forma menor. As maquetes, gente, elas vão ser formas de representar um local, como ele existe, mas de forma menor. Pode ser feito maquete de isopor, de madeira, de plástico, de ferro, de borracha, de diversos materiais. Existem modelos bastante realistas que são iguais ao real, é a miniatura do real. E modelos que representam um espaço bem como ele é, bem como é o espaço natural, em tamanho natural. Existem maquetes de casas, prédios, estádios, fazendas, cidades e de pontos conhecidos. 3 exemplos que eu trouxe para vocês. Isso aqui é um exemplo de uma maquete de uma favela, de uma comunidade lá do Rio de Janeiro. É um exemplo. E aí vocês podem ver que é bem detalhado, ó. Tem as toalhazinhas aqui, tem os varais, as casas com as telhas, as lâmpadas, tem um poste aqui, ó, uma caixa d'água. Aqui é outro exemplo de maquete, mas aqui é de um estádio. Esse estádio aqui é a Arena Castelão, é o Castelão, onde jogam aí os maiores times do estado, Ceará e Fortaleza. Esse é um exemplo aí de uma maquete feita aí em escala idêntica. Essa maquete, eu já vi essa maquete uma vez lá no estádio. Ela é idêntica ao estádio mesmo, real, em seu tamanho real. Isso é uma maquete aí do estádio da Arena Castelão. Por último, gente, essa maquete aqui é a maquete do Congresso Nacional, lá em Brasília. É o prédio onde ficam e trabalham senadores e deputados federais e deputados federais. E aí é desse jeitinho aí, tá muito parecida, tá bom? Aí tem aí essas formas em cima. Isso foi feito por alunos. O globo terrestre. A gente vai passar agora, gente, para formas de representar o nosso planeta. Porque o nosso planeta também ele é representado espacialmente. É feitas representações de como é que ele é de forma real. Só que como o planeta é grande, muito grande, a gente não tem como ver todo. A gente não vai ter como ver todo e por isso vão ser feitas aí representações, que é responsabilidade da cartografia. Vamos lá, o globo terrestre. Existem muitas formas de representar o nosso planeta em seu espaço total. O globo terrestre é a melhor dessas formas. O globo terrestre possui um formato mais semelhante ao formato real da Terra. Um geóide. Gente, o que é um geóide? Um geóide é uma esfera achatada nos polos. O geóide, gente, ele vai nos ajudar a entender como é o formato da Terra real. Porque a Terra não é toda redonda, ela não é uma bola. Ela é uma bola, só que ela é um pouquinho achatada nos polos. Quando você imaginar como é o planeta Terra, imagine a figura do globo terrestre, pois é a forma mais parecida possível. E está aqui, ó. Eu levei esse globo terrestre, inclusive, para a nossa escola muitas vezes, lá para nossas aulas. O globo terrestre é a forma mais real, gente.
mais parecida aí. Aqui é um globo terrestre mais antigo. Pausando. Bom, gente, dando a continuidade aqui, o planisfério ele vai ser a outra forma de representação do nosso planeta, porque enquanto o globo ele permite a gente ver aqui tudo na sua totalidade, a forma da forma e a planeta da forma que ela é mais fiel, né? Porque o planeta é um geóide e o globo ele se aproxima muito dessa forma. Os planisférios vai permitir a gente ver tudo na sua totalidade do planeta. Por quê? No globo terrestre, como eu disse lá no aqui, ainda não podemos ver, por exemplo, dois países que estão totalmente opostos. Eu vou dar um exemplo aqui da minha xícara. Minha xícara tem um emoji. Ó, gente, meu nome e o emoji. É como se a Terra ela fosse assim. Não, a Terra não tem um formato de uma xícara. Mas é como se fosse dessa forma a visualização. Enquanto vocês veem o emoji aqui, eu não consigo ver nada desse emoji, dessa figura. Mas eu vejo meu nome perfeitamente. Agora eu estou vendo o emoji, mas eu não estou vendo mais o meu nome. Isso é o que acontece com o planeta Terra. Países totalmente opostos, no caso Brasil e Japão, não é possível ver em um mesmo plano. Porque se fosse possível ver no mesmo plano, eu iria ver tudo aqui, ó. Mas não dá. Ou então vocês iriam ver tudo aí. Porém não dá. No planisfério vai ser possível. Por quê? Enquanto o globo, gente, ele é uma forma de representação mais realista, mais real, o planisfério é a representação em superfície plana, em uma folha. Eu usei um exemplo com os alunos do seguinte. É como se eu pegasse e fizesse a seguinte imagem do desenho aqui da xícara. Pegasse na folha, né? E colocasse aqui. É como se eu pegasse, gente, no caso do planisfério, e fizesse isso, ó. Desenhasse o emoji aqui do lado. E do outro lado, colocasse aqui meu nome. Imaginem que está igual, por favor. Não está igual, mas assim, é como se fosse isso, planisfério. É a representação plana disso aqui, ó. Isso aqui é o real, isso aqui é a representação plana. No planisfério, gente, é possível ver todos os paralelos, as linhas imaginárias que a gente falou em outra aula. E também todos os continentes. Países que são opostos, estão em lados opostos no globo, podem ser visualizados nesse mesmo plano. Que nem eu mostrei aqui da xícara. A xícara não pode aqui, no desenho pode. Mas o planisfério, gente, ele altera um pouco o tamanho proporcional de alguns países. Porque assim, tem uma coisa chamada proporção, que eu falei para vocês, que é a comparação do tamanho no mapa para o tamanho real. É buscado sempre colocar o mais fiel possível ao que é o tamanho real. Mas no planisfério tem esse problema. Um exemplo é a África e a Antártida. Aqui, gente, é um exemplo de planisfério. Aqui é um planisfério político que divide os países e aqui ele é mais colorido para diferenciar os países também. Essas cores, gente, são o que a gente chama de colorização gráfica. E aqui é a imagem via satélite, ó, um planisfério feito a partir da imagem via satélite. Curiosidade, isso amarelo aqui, gente, é o deserto do Saara. É a área, aqui é a África, viu? E a comparação é o seguinte, é porque assim, ó, na imagem real, a Antártica, que é isso aqui, ó, essa parte de baixo, é muito menor que a África. E aqui parece que está maior. Isso é um problema do planisfério. Mas o planisfério, ele pega, é como se ele pegasse o planeta, como se pegasse isso aqui e colocasse assim em forma plana, tá bom? Vamos continuar. Fotografias e desenhos também são usados como representação do espaço, gente. Quando você tira uma foto da natureza, da rua, da praia, da cidade, você, sem perceber, faz uma representação do espaço. Isso porque, por meio de uma foto, podemos conhecer um lugar sem querer sequer termos ido nesse lugar. Por exemplo, quando vocês veem foto da Torre Eiffel, ou da Floresta Amazônica, ou do Japão, ou de São Paulo, de uma rua da cidade de São Paulo, vocês estão ali tendo uma
um contato com uma representação de uma imagem naquele lugar que existe realmente. Além disso, outras representações, como em vídeos, aplicativos, Google Earth, Google Maps, ajudam bastante a representar o espaço na forma mais possível, de forma mais próxima possível do real. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Imaginem um lugar que vocês, por exemplo, a praia. Deixa eu pensar aqui, um lugar quando você saiu na primeira vez em algum lugar, seja a praia, seja o interior, mas antes vocês viram uma foto desse lugar. Vocês veem a foto daquele lugar, vocês já conhecem parcialmente. Mas quando vocês estão naquele lugar, quando vocês vão ver, ter a noção ali do espaço, do real. Olha como isso é grande, como isso é pequeno. A foto ela não passa isso, mas a foto ela te dá a noção de como é aquele espaço, do que tem ali. Tá certo? É uma coisa que nós chamamos de tridimensional. É a terceira dimensão da profundidade, de perceber o tamanho, a profundidade das coisas. O planisfério, gente, ele voltando, por exemplo, do planisfério e do globo. O globo, ele é uma versão tridimensional do planeta Terra, só que em escala menor, só que bem menor. O planisfério é uma versão bidimensional. É como o filme que você assiste, por exemplo, que você vê ali na tela, né, e tudo. Quando você vê em 3D, você não vê como se você estivesse, às vezes, dentro daquilo. Isso é a diferença. É você se sentir no espaço, no mesmo espaço que aquilo. A Terra, em versão de imagem, ela é de uma forma que você acha que você vai ver ali e vai conseguir entender. Mas quando você está naquele lugar, é totalmente diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês os exemplos das fotos e dos desenhos. Aqui são fotos e desenhos que falam sobre o espaço. Aqui, gente, você vai ver muito legal, muito bonito e tudo. Dá pra ver que tem como é que é. Mas quando você está aqui nesse Corcovado, aqui é o Corcovado, é o monumento aqui lá do Rio de Janeiro. Quando você está aqui, você vai ter dimensão do quanto é grande, do quanto é bonito e do quanto é imponente. Outro exemplo aqui é o Big Ben. O Big Ben é o relógio aí que marca um dos relógios que marca o horário mundial. Tem gente que diz que é o relógio mais certo do mundo. Esse aqui é a versão foto e aqui é a versão desenho. O desenho também serve para mostrar. Isso aqui é um desenho realista, um desenho que serve para mostrar como é que é a realidade. Pensem, gente, no seguinte: que aqui vocês veem de uma forma muito bonita, mas quando vocês estão lá, vocês vão ver um prédio muito imponente e muito real, certo? Para finalizar, tem as projeções cartográficas. O que são as projeções cartográficas? As projeções cartográficas, gente, são projetos para mostrar o planeta Terra da forma mais real possível, que é no seu formato geóide e em uma superfície plana. Para isso, vão existir projeções que muitas vezes nos aparecem de formas que podem ser consideradas distorcidas. Como assim distorcidas, tio? Distorcida a gente não vai conseguir entender de primeira, a gente vai ter que dar uma analisada, olhar bem direitinho para conseguir entender. Porém, essas projeções, elas têm um objetivo: expor o nosso planeta da melhor forma possível, mais próxima real do que ela é, e sem erros ou exageros, sem erros nas proporções, que nem tem lá no planisfério. No planisfério vai ter esse erro, mas aí, nessas projeções cartográficas, vai ser buscado não ter esses erros de proporção. A projeção parte do que podemos chamar de ponto de vista. Vou explicar para vocês já, usando de novo esse exemplo como essa xícara. Pontos de vista. Podemos chamar de ponto de vista da projeção. Por exemplo, há projeções que são feitas como se a Terra estivesse sendo vista de cima, dos lados, de baixo. Vocês estão entendendo? É mais ou menos dessa forma. Existe a cilíndrica, que é um plano da projeção em que é como pegada uma folha em forma de cilindro e é feita a cópia de tudo isso que tem aqui, ó, aqui na Terra. Assim, ó. Como se fosse tirar a casca da laranja, imagina que a Terra é uma laranja. Fosse tirar a casca da laranja completa, assim, ó, só tirando assim, ó. E depois esticar. Ou, deixa eu pegar aqui outro exemplo, uma bola, como se vocês pegasse a bola e tirasse a parte todinha do couro da bola e esticasse todinho. Isso é a projeção cilíndrica, deixado de forma aí para ficar nessa forma quadrada.
Outra forma, gente, é a cônica. A cônica é como, pensem no sorvete. Pensem no sorvete. Pensem que isso aqui é uma bola de sorvete e que aqui tem a casquinha, ó. O que tem a casquinha, gente, o formato que tem a casquinha vai ser o que vai ser pega aqui, ó, até aqui em cima, ó. Até aqui em cima é o formato que vai ser pega. E aí vai aparecer no mapa, nesse mapa cônico, depois vai ser tirado e colocado em forma plana. O que vai ser mostrado tudo que tem aqui embaixo ou aqui em cima, que pode ser também assim. Assim ou assim. Imagine que minha mão é esse cone, como se fosse a casquinha do sorvete. E por último tem a plana ou a azimutal, que é como se fosse pegar e descascar, vamos pegar de novo o exemplo da laranja, descascar de forma bem igualzinha uma laranja, de cima, aqui da ponta de cima até a ponta de baixo, deixando a ponta de baixo no meio. Olha aí, ó. Os paralelos são círculos concêntricos. É como se fosse assim, ó. O ponto aí tem um círculozinho maior, outro círculozinho maior, outro círculo e o maior círculo, que é aí o círculo mesmo que é do tamanho da Terra. Isso é uma projeção plana, tá bom? É meio difícil de entender, mas eu quero que vocês entendam principalmente, gente, esses dois aqui, ó. O planisfério e o globo terrestre. O globo terrestre é essa versão tridimensional de 3 dimensões, que vai trazer aí um pouco sobre como é a Terra no seu formato real. E o planisfério, como é a divisão do planeta com os paralelos, com as coordenadas, com as linhas e com todos os continentes de uma forma só que dá pra ver. Porque enquanto no globo você vai ver aqui o Brasil e vai ver aqui o Japão, eu vou até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. E aqui vai ser o BR, Brasil. Enquanto aqui vai ser o Brasil e aqui vai ser o Japão, no planisfério você vê em totalidade. Você vai ver, por exemplo, deixa eu ver se consigo dar o zoom, que o Brasil, deixa eu dar o zoom aqui, o Brasil tá bem aqui, o Brasil é bem aqui, esse aqui em verde, e bem aqui, gente, onde tá a mãozinha do mouse, é o Japão. Mas só que no globo mesmo vai ser o contrário. O Brasil vai estar aqui e o Japão vai estar aqui, ó. Como se fosse aqui, ó. O Brasil vai estar aqui e o Japão vai estar aqui. Brasil, Japão. Tá bom? Gente, encerramos mais uma aula de hoje. Peço que quem tiver dúvidas, por favor, me procure. Diga qual é a sua dúvida e me avise. Eu vou colocar atividade e agenda já coloquei atividade e agenda no grupo e no Google Sala de Aula. Quem não tiver no Google Sala de Aula, entre. E é isso, gente. Encerramos aqui mais uma aula. Valeu, até a próxima aula, tá bom?